Romanos capítulo 8. O texto de hoje é o texto do versículo 26 até o versículo de número 30. Romanos 8, do versículo 26 ao 30. Domingo retrasado, não o passado, mas o retrasado, nós estudamos Romanos do capítulo 8, do versículo 18 ao 25. E nós aprendemos com Paulo o seguinte tema: sofrimentos hoje, glória no porvir. Eu dividi esse tema, esse assunto, em duas partes, e então, olhando para os ensinamentos de Paulo, nós aprendemos que, como crentes, nós sofremos hoje. Por causa e depois do pecado, o sofrimento veio sobre nós. Então, Paulo, aqui no texto, do versículo 18 ao 25, vai nos ensinar sobre o sofrimento geral, aquilo que nos acomete, os sofrimentos da vida, todos eles, por causa do pecado, porque somos pecadores. No versículo 23, Paulo diz que não somente a criação, mas nós também gememos, esperamos, aguardamos o dia onde o estar com Deus será eterno, esse grande dia onde Jesus virá e nós nos encontraremos com o Senhor. Mas nós aprendemos também, em segundo lugar, sobre as glórias do porvir, aquilo que nos espera. Por mais difícil que seja a nossa vida aqui, por causa do pecado, por mais difícil que seja a nossa vida cristã, onde o sofrer por Cristo Jesus é algo real, intenso. Por mais difícil que seja a vida debaixo do sol, o que nos espera é algo maravilhoso. Isso nos anima, isso alegra o nosso coração. O que nos espera é algo maravilhoso, insondável, sem precedentes. Tanto que no versículo 18, Paulo dirá: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, do agora, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Hoje daremos continuidade ao estudo e trataremos do seguinte tema: ajudados, chamados e preservados pelo Espírito Santo. Texto de Romanos, capítulo 8. Versículos de 26 até o versículo de número 30. Nos diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Até aqui, Senhor, nós agradecemos pela bondade do Senhor sobre as nossas vidas e pela ação desse Santo Espírito sobre nós. Obrigado, porque a cada dia que passa, cada semana, cada mês, cada ano, o Senhor tem edificado a tua igreja, o Senhor tem nos abençoado e temos crescido, e o Senhor tem nos tornado mais parecidos com Cristo Jesus. Obrigado por isso. Pedimos, Senhor, que nessa noite seja dessa forma também,
que o Senhor trabalhe nos nossos corações, nos torne mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso amado. Trabalhe nas nossas vidas, trabalhe na tua igreja mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Ajudados, chamados e preservados pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, então, eu quero tratar com vocês ajudados. Volte os seus olhos para os versículos 26 e 27, porque Paulo vai nos ensinar a seguinte verdade: o Espírito, de forma semelhante, nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas esse mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. No versículo 26, Paulo diz que o Espírito Santo nos assiste, ou seja, ele nos ajuda, nos socorre em nossa fraqueza. Isso é maravilhoso. Essa informação é realmente maravilhosa para nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós que somos alcançados pela graça maravilhosa de Deus, nós que agora somos filhos de Deus. Nós temos essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos socorre, que nos auxilia, nos ajuda. Que fraqueza é essa? Será o que Paulo está dizendo? Nós somos fracos por completo, só existe fraqueza em nós, não existe resistência em nós, não existe perfeição em nós, não existe justiça em nós, ou seja, nós somos fracos por natureza, e é nessa fraqueza que Deus, através do Espírito Santo, nos socorre, nos assiste, nos ajuda. Paulo, nesse versículo de número 26, vai falar sobre algo básico da vida cristã. Paulo vai falar sobre algo básico da vida de todo crente. O que crente faz? O crente ora, o crente lê a Bíblia. Paulo diz assim: o Espírito, ele nos assiste em nossa fraqueza. E ele exemplifica essa assistência do Espírito Santo. Paulo vai exemplificar o que o Espírito Santo faz em nós. Qual é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas? E ele vai dar um exemplo. Ele vai dizer assim: nós não sabemos orar como convém. Olha que conclusão maravilhosa que o apóstolo Paulo chega. O grande apóstolo Paulo. Impressionante como na nossa fraqueza nós somos prejudicados, ou a nossa fraqueza prejudica a nossa oração. Nem mesmo sabemos orar como convém. Essa é a conclusão que o apóstolo Paulo chega. Quantas vezes nós temos dificuldades em relação à oração? Faltam-nos palavras quando nós reservamos um tempo para orar, não é verdade? Temos preguiça muitas vezes de reservar um tempo de oração para falar com Deus. O que é oração? Falar com Deus, um Deus que nos ouve. Mas nós temos preguiça. Faltam-nos palavras, momentos onde nós reservamos para Deus e 5 minutos já estamos exaustos. Existem também aquelas orações que parece que Deus está tão longe. Já teve essa sensação? A oração que parece que não passa do teto, parece que fica aqui. Às vezes nós não queremos nem mesmo orar. Então nós temos dificuldades em relação à oração. Nós somos limitados em relação à oração. Por isso que Paulo vai dizer assim: olha, nós nem sabemos orar como convém. Oramos errado. Você parou para pensar se Deus respondesse todas as suas orações que você já fez? Olha para o passado, olha para a sua vida. Orações que você colocou diante do Senhor e Deus respondeu com um não. E agora você pode dizer assim: louvado seja Deus porque Ele respondeu com um não. Onde você estaria agora?
Ah, se Deus respondesse todas as nossas orações, todas as suas orações, talvez você não estivesse casado com quem você está casado hoje. Já parou para pensar nisso? Talvez você não estivesse morando em Bauru, talvez você não estivesse aqui presente, talvez você não participasse desta igreja, desse povo onde Deus colocou você para adorar. Ou seja, nós erramos porque pedimos mal. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Nós não sabemos orar como convém, isso é um fato. Paulo, escrevendo aos Romanos, assume que o crente nem sempre está em harmonia com a vontade de Deus. Nem sempre nós estamos em harmonia com aquilo que Deus tem para nós, o melhor de Deus para nós. Isso é um fato. Quando Paulo diz, nós não sabemos orar como convém, ele se inclui, até mesmo Paulo, ele está reconhecendo a sua limitação, a sua fraqueza, nem mesmo a sua oração, uma oração que agrada a Deus. Lembramos hoje cedo de uma oração que Paulo faz. Ele escreve essa oração quando ele escreve a segunda epístola aos Coríntios. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, Paulo vai falar de uma oração que ele faz, um pedido que ele faz a Deus. Ele tinha um problema. A palavra de Deus aqui não nos fala, não nos revela qual o problema de Paulo. Apenas diz assim: Paulo tinha um espinho na carne. E é interessante como que Paulo relata esse fato. Ele diz assim: olha, eu pedi a Deus por 3 vezes que Ele retirasse de mim esse espinho, que retirasse de mim esse problema, que retirasse de mim essa limitação. É interessante como Paulo, ele reconhece que Deus realmente tem uma resposta, e a resposta de Deus sempre é a melhor. Ele escreve no versículo de número 9, quando Deus o responde: Paulo, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na nossa fraqueza que o poder de Cristo se aperfeiçoa em nós. É na nossa fraqueza que nós somos fortalecidos. É na nossa fraqueza que nós corremos para o pé da cruz. É na nossa fraqueza que nós buscamos socorro, e onde somente tem socorro em Jesus Cristo. Somos fracos, nós não sabemos o que é melhor. Logo, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda até mesmo nas nossas orações. O Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós somos e pedimos, oramos mal, errado. Aí o Espírito Santo, o Espírito de Deus, intercede por nós junto ao Pai. Ou seja, o Espírito Santo traduz a nossa oração. O Espírito Santo melhora o nosso pedido. O Espírito Santo pede aquilo que nós não pedimos. É nesse sentido que Paulo está dizendo: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que significa gemidos inexprimíveis? Quando nós voltamos os nossos olhos para os versículos anteriores, Paulo já falou que a criação geme. Qual que é o sentido? Aguarda. Paulo disse também que nós, os filhos, gememos. Qual que é o sentido? Nós desejamos, ansiamos, aguardamos a volta de Cristo Jesus. Agora, o terceiro gemido é o gemido do Espírito Santo. Qual é o sentido aqui? Clamar sem palavras. O Espírito ora por nós. O Espírito suplica por nós. Hendrickson é um estudioso, ele conta uma história quando ele está escrevendo o comentário aos Romanos. E a história é o seguinte: é sobre um pastor muito querido na igreja.
E esse pastor, muito amado por sua igreja, fica doente. A igreja se une em oração, suplicando pela cura do pastor. O pastor morreu. No funeral, um ministro, um pastor amigo do falecido disse: talvez alguns de vocês, estejam tentados a chegar à conclusão de que o Pai Celestial não ouve a oração. Ele, porém, realmente ouve a nossa oração. No entanto, nesse caso específico, 2 orações estavam provavelmente se opondo entre si. Vocês estavam orando: ó Deus, poupe-lhe a vida. Porque nós necessitamos muitíssimo dele. A oração inexprimível do Espírito foi: leve-o, pois a congregação está dependendo muito dele, e não de ti. E o Pai ouviu a última oração. O Espírito Santo intercede por nós, ora por nós, clama por nós, junto ao Pai, porque nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo, Ele nos ajuda, nos socorre nessa nossa fraqueza. Essa é a primeira verdade que nós aprendemos aqui. Ele nos ajuda. Nós somos ajudados pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, nós vemos que o Espírito Santo nos chama. Nós somos chamados pelo Espírito Santo. Volte os seus olhos para Romanos capítulo 8, que é o texto base. Agora o versículo de número 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Creio que esse versículo esteja no meio dos versículos mais conhecidos e usados por nós, crentes. Apesar de ser um dos textos mais conhecidos, é também um dos textos mais mal interpretados. Primeiro, Paulo inicia dizendo: nós sabemos. É interessante como que Paulo escreve aos crentes em Roma. Ele usa essa expressão algumas vezes. Nós temos certeza, eu tenho plena certeza, eu sei disso, nós sabemos disso. E agora ele usa de novo essa expressão, sabemos. Paulo tinha convicção, baseado com certeza na experiência que ele tinha, como Deus tratou com ele e com os outros do passado. Por isso que ele disse assim: eu sei, nós sabemos aquilo que Deus fez nas nossas vidas, aquilo que Deus fez no passado. Creio que Paulo também tinha essa convicção, baseado no conhecimento que ele tinha das Escrituras. Ele olhava para as Escrituras como um bom conhecedor estudioso das Escrituras. Ele reconhecia, ele via o cuidado de Deus, a providência de Deus sobre todas as coisas. Onde vemos que na providência de Deus, todas as coisas resultam em bênção para os filhos de Deus, e o mal é transformado em bênção nas nossas vidas. Essa é a conclusão que Paulo chega. Nesse sentido que Paulo diz: temos certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que hoje nós podemos dizer essa verdade? Será que quando nós olhamos para as nossas vidas, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, será que quando nós olhamos para o mundo onde nós estamos inseridos e vivemos, será que quando nós olhamos para as coisas que estão à nossa volta, será que nós podemos dizer com essa certeza que Paulo tinha: eu tenho convicção, nós sabemos disso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são filhos. Mas é interessante que Paulo restringe essa bênção. Essa bênção não é geral. Essa bênção não é para todos. Essa bênção é para aqueles que amam a Deus. A pergunta que faço é: você ama a Deus? Você ama a Deus porque você foi chamado por Ele. Deus chama. E o chamado de Deus é com um propósito. E qual o propósito de Deus nos chamar?
Volte os seus olhos para o versículo 29. Porque Paulo vai nos revelar aqui por que o Espírito Santo chama. Versículo 29 nos diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Alguns detalhes do versículo 29. Primeiro, aos que de antemão conheceu. Mais que presciência aqui. O sentido aqui é aos que antes amou. Esse é o sentido de Paulo aqui. Então não foi baseado na presciência de Deus. Não é porque Deus sabia e sabe de todas as coisas e olhou para nós e sabia que lá na frente, lá naquele dia, eu iria me curvar diante dele, por isso que ele me salvou. Não é isso, não foi baseado nisso. Quando Paulo fala assim, aqueles que de antemão conheceu, o sentido é, aqueles que de antemão, no passado, amou. Esse é o sentido de Paulo aqui. Deus nos amou no passado. Ou seja, aos que anteriormente Deus amou, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Que maravilha! O Espírito Santo nos ajuda até mesmo na nossa oração. O Espírito Santo nos chama para sermos como Cristo. Esse é o chamado do Espírito Santo para cada um de nós. Nós somos chamados para sermos parecidos com Cristo Jesus, chamados, adotados por Deus, e o objetivo é sermos parecidos com o nosso irmão mais velho. Quem que é o seu irmão mais velho? Jesus Cristo. Nós temos que nos espelhar nesse irmão mais velho, Jesus Cristo, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O foco é Jesus Cristo. O padrão é Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos chama para sermos parecidos com Jesus Cristo, com o nosso irmão mais velho. Paulo havia ensinado nos capítulos anteriores que com Cristo nós morremos, mas com Cristo nós ressuscitamos. Nós somos chamados para sermos mais parecidos com Jesus. Aí a pergunta também surge: com quem você parece? Às vezes nós temos tendência de dizer assim, eu pareço tanto com a minha avó, tanto com o meu avô. Aí esse jeitão durão meu aqui é da minha tataravó, que era índia. Às vezes a gente fala até assim, né? Aí quando nós olhamos para os escritos de Paulo, quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos essa verdade que o Espírito Santo nos chama, e o objetivo desse chamado do Espírito Santo é para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Logo nós somos transformados, mudados. Logo nós éramos de uma forma, agora nós somos de outra forma. Logo nós estávamos no mundo e fazíamos coisas do mundo, agora nós somos parecidos com Cristo Jesus, e agora nós servimos esse Cristo Jesus, somos parecidos com Ele, e o objetivo do nosso coração é adorá-lo com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com a nossa fala. Então nós somos chamados, e o objetivo é para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Por último, o Espírito Santo nos preserva, versículo de número 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O versículo de número 30 nos apresenta uma obra do Espírito Santo que em nós é completa. Ele não inicia uma obra em nós e para no meio. Ele inicia uma obra nas nossas vidas e completa essa obra. O versículo de número 30 nos diz isso. No versículo 30, Paulo fazendo uma transição muito lógica, entra na esfera do tempo. Vemos nesse versículo o que na teologia reformada é conhecida como vocação eficaz. Já escutou isso?
O Deus que chama eficazmente. Vocação eficaz. É a obra do Espírito de Deus pela qual, convencendo-nos do nosso pecado e da nossa miséria, iluminando o nosso entendimento no conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Isso é vocação eficaz. É a obra do Espírito Santo em nós, nos convencendo do nosso pecado, nos convencendo da nossa miséria. É a ação do Espírito Santo nos iluminando o nosso entendimento no conhecimento de Cristo Jesus. Ele trabalha no nosso coração e nós caminhamos, conhecendo mais e mais Jesus Cristo. E dessa forma nós somos habilitados a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Isso é maravilhoso. Ou seja, nós somos passivos. Nós recebemos a graça de Deus sobre nós. Nós somos alvos do amor de Deus. Paulo, então, ele segue uma sequência bem lógica aqui. Em primeiro lugar, Deus nos predestinou, nos elegeu. Conhece essas palavras? Nos escolheu, resolveu nos amar. A pergunta é: quando Deus fez isso? É maravilhoso quando nós olhamos para as Escrituras, porque nós vemos que Deus nos amou antes mesmo de nos criar. Ele resolveu nos amar. Que grande amor! O que move as mãos bondosas de Deus é o amor dele por nós, imerecedores como somos. Nós não merecemos esse amor, nós não merecemos essa graça, mas Deus nos predestinou, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu. Existe muita dúvida em relação a essa doutrina que é bíblica, viu? Não é doutrina reformada apenas. Muitos vão dizer que essa doutrina foi inventada lá no século XVI. Talvez numa pesquisa que você possa fazer no Google, por exemplo, você vai ter uma informação que quem criou essa doutrina foi João Calvino. Mentira. Doutrina bíblica. Paulo está dizendo aqui. Ele nos predestinou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos amou, antes mesmo de nos criar. Nos tempos eternos, Deus escolheu nos eleger, nos salvar, nos amar. Esta é uma grande verdade. Segunda coisa que Paulo fala nesse versículo de número 30. Primeiro, Deus nos predestinou. Depois, Deus nos chamou. E o chamado de Deus é irresistível. Deus sabe como chama. Ele conhece o nosso coração. Então o pecador não tem como falar não para Deus. Quando ele resolve chamar, o pecador se curva e vai para os braços do Pai. Aí talvez você me escutando dizer isso, talvez você possa dizer assim: mas não, eu consigo lembrar de muitas pessoas que disseram não, dizem não a Jesus Cristo. Sabe o que eu posso te dizer, baseado naquilo que Paulo escreve aqui em todas as Escrituras? Deus ainda não chamou essa pessoa que você está dizendo que disse não. Ah, mas eu preguei o Evangelho, mas o Espírito Santo ainda não focou nele. O Espírito Santo ainda não mirou essa pessoa. Porque quando o Espírito Santo mira o pecador, o chamado de Deus torna-se um chamado irresistível. Nós nos curvamos diante do Senhor. Talvez você seja alguém que no passado disse assim: eu nunca vou ser crente. Nós conhecemos pessoas assim, né? Que no passado disse: ah, crente eu não vou ser. Eu posso ser qualquer coisa, menos crente. Aí ele está na igreja. Como que a gente explica isso? Chamado do Espírito Santo. É um chamado eficaz, que funciona. Não tem como o pecador dizer não. Só existe uma resposta para o chamado amoroso de Deus: é sim. Ele nos habilita, Ele alcança o nosso coração, Ele trabalha nas nossas vidas a ponto de dizermos sim a Jesus Cristo.
A Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé da nossa igreja, preceitua esse chamado efetivo é procedente somente da gratuita e especial graça de Deus, não de qualquer coisa prevista no homem, que é completamente passivo nisso, até que, sendo vivificado e renovado pelo Espírito Santo, é chamado a abraçar a graça oferecida e transmitida no Espírito. É o Espírito Santo que trabalha em nós. Então Paulo vai dizer assim: aquele que Deus predestinou lá nos tempos passados, lá na eternidade, chegou o momento que Deus chamou. Você lembra quando Deus te chamou? Algumas pessoas escrevem na Bíblia, né? Bíblias antigas. O dia que a gente chama, que aceitei Jesus. Não foi bem assim, tá? Foi o dia que Deus olhou para você com misericórdia, com amor e te alcançou. Foi o dia que Deus resolveu te chamar com um chamado irresistível. Aí você pode dizer assim: ah, mas eu resisti até o último momento. Não, Deus não chamou você antes. O chamado de Deus é irresistível. E o pecador se curva, abre o coração. Aí você pode dizer assim: ah, mas tem um texto na Bíblia que fala assim: Jesus Cristo está à porta e bate. Quem abrir a porta, Jesus entra, ceia com ele e ele comigo. Vocês pais, façam um exercício, que já tem filhos fora. O filho te surpreende um dia, bate palma. A mãe até conhece a palma do filho, né? O pai. Você consegue deixar a porta fechada? Agora pense no chamado de Jesus Cristo. É um chamado irresistível. Não tem como deixar a porta fechada, Jesus vai entrar. Porque o chamado dele é maravilhoso. O Evangelho vai dizer que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então Jesus Cristo chama ovelhas. Jesus Cristo alcança corações. Jesus Cristo transforma as vidas, a ponto de nos curvarmos diante desse Jesus e dizermos assim: sim, eu quero esse Jesus. Ou seja, nós somos completamente passivos. É a ação do Espírito Santo em nós. Então, esse Espírito Santo nos predestina, ele nos chama. Em terceiro lugar, ele nos justifica. Paulo ensinou sobre essa bênção maravilhosa lá no capítulo 3, a partir do versículo 21. O que é justificação? Lembra disso? Eu gostei muito de uma definição de Berkhoff. Berkhoff define justificação da seguinte forma: é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, baseado na justiça de Jesus Cristo, que todas as exigências da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Ou seja, justificação é contrário de condenação. Lembra que eu disse para vocês? Alguém que estava há anos na fila esperando ser morto. Imagine a alegria de alguém assim. Ele fez um ato terrível. Ele vai para a cadeira elétrica. E no último momento, no último instante, ele escuta algo que ele não esperava. Você está livre. Alguém sentou na cadeira por você. É isso que Jesus fez por nós. Isso é justificação. O Espírito de Deus nos predestinou, nos chamou no momento da história. E Ele nos justificou. Aí Paulo finaliza o ensino dele, o quarto ensino do versículo de número 30 aqui, no final. Ele diz assim: por fim, Ele nos glorificou. Os crentes partilharão da glória de Cristo. Vimos isso lá em Romanos 8,17, que diz assim: ora,
Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Interessante que Paulo usa, não sei se você percebeu, todos os verbos do versículo de número 30, no passado. Ele chega na glorificação, ele não diz assim, você será glorificado. Não, ele fala, esse mesmo Espírito, esse mesmo Deus, que predestina, que chama, que justifica, Ele também glorifica. Mas tudo no passado. Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou, e agora Paulo vai dizer, Ele glorificou, algo certo, algo concluído. Logo, a nossa glorificação é certa, firme, segura. Isso tranquiliza o nosso coração. Esse Espírito Santo que nos segura, esse Espírito Santo que nos preserva no caminho, esse Espírito Santo que nos pega quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele restaura as nossas vidas. E Ele nos leva até o fim, até o final. Eu sempre brinco quando eu estou pensando nessa verdade. Imagine se Deus nos pegasse, nos transformasse, como Ele fez, mudasse a nossa história, transformasse o nosso coração. Imagine se Deus estivesse conosco durante parte da caminhada, e quando Ele chegasse lá no céu, lá perto do céu, sabe, lá na porta, se o céu tiver porta, lá na porta, Ele falasse assim, agora é com você, só entrar. Eu acho que a gente não ia entrar. O Espírito Santo nos preserva, também conhecido como perseverança dos santos. Ou seja, Ele nos salva e garante essa salvação. Esse Deus que nos dá a salvação, nos leva e nos coloca no céu, lá dentro. Ele não apenas nos mostra o caminho, não faz só isso não. Ele nos segura no caminho. A gente tenta desviar do caminho, a gente se desvia, a gente escapa, mas Ele traz para perto. Lembra daquela parábola das ovelhas? Onde uma se extravia e o pastor vai buscar? Lembra do filho pródigo que deixa a casa de seu pai, mas ele é incomodado? Ele lembra da bondade do Pai, ele lembra do cuidado do Pai, ou seja, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas quando nós nos afastamos. Nós somos constrangidos a voltar para a casa do Pai. Existe uma nota na Bíblia de Estudo de Genebra que vai falar sobre esse verbo glorificou. A nota da Bíblia de Genebra diz o seguinte: o tempo verbal de glorificou, passado, indica que, do ponto de vista de Deus, a obra está praticamente feita. Ele irá completá-la como planejado. O que Deus planeja, Ele executa. Não é como nós. Deus não age como nós. Quantas vezes nós fazemos planos, né? Quantas vezes nós temos projetos, sonhos, idealizamos algumas coisas. E nós não conseguimos colocar em prática. Nós não finalizamos aquilo que nós imaginamos ou planejamos. Com Deus é diferente. Nós somos fracos, Deus não é forte. Nós somos imperfeitos, Deus não, é perfeito. Santo, justo, bom, soberano. Nós somos limitados, pecadores. Ou seja, quando nós olhamos para o texto, e Paulo vai dizer isso tudo no passado, esse Deus que predestina, elege, chama, é o mesmo Deus que chama, que justifica e que glorifica. Ele completa a obra maravilhosa nas nossas vidas. Ou seja, Deus, através do Espírito Santo, nos escolhe e nos leva para o céu.
Isso também é conhecido como, disse aqui, perseverança dos santos. Os crentes estão seguros em Cristo para a eternidade. Logo, quando nós olhamos para esse texto e para muitos outros textos, a gente vai tratar um pouco mais sobre isso, sobre eleição. Aguarde um pouquinho, tá? Romanos ainda vai falar sobre predestinação, sobre escolha, sobre eleição. Paulo está apenas dando uma pincelada aqui. E essa doutrina maravilhosa faz com que a gente descanse no Senhor. Talvez em algum momento da sua vida você já teve algum medo de perder a salvação. Isso faz parte da caminhada cristã. Sabe quando você faz alguma coisa de errado? Aí aperta o coração, você fala assim, puxa vida, e agora? Se Jesus voltar agora, eu estou perdido. Olha a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos alertando quando nós estamos em pecado, nos trazendo para perto de Deus, da salvação. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Deus, Ele nos elege, nos chama, mas Ele nos segura com a sua forte mão. Ele não permite que afastemos. Ele não permite que nos afastemos a ponto de não conseguirmos mais voltar. Os crentes estão seguros em Cristo para a eternidade. Ou seja, podemos descansar nesse Deus que fez a promessa. E Ele vai cumprir. Ou seja, nós aprendemos aqui com Paulo a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Primeiro, Ele nos ajuda. Creio que talvez seja um exercício muito bom, no início das nossas orações, pedir ao Espírito Santo que nos conduza à oração. Talvez seja interessante, no início das orações, você dizer assim, olha, o Espírito Santo me conduz agora, nesse momento, para que eu não perca tempo aqui. Para que eu não peça coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Porque é uma ação do Espírito Santo, é uma função do Espírito Santo, e é maravilhoso isso, Ele nos ajuda. Nós precisamos de ajuda, até mesmo para orar. Segundo lugar, nós aprendemos que Ele nos chama. O propósito, sermos conforme a imagem de Cristo. Pergunto mais uma vez, hoje você está mais parecido com Cristo Jesus? Porque isso é caminhada cristã. Hoje eu preciso estar mais parecido com Cristo Jesus do que ontem. Eu sei que tem lutas, dificuldades, pecados, nós somos pecadores, nós escorregamos, mas temos que ter esse objetivo de sermos mais parecidos com o irmão mais velho. Nós temos tendência de imitar aquele que não teme a Deus. Nós temos tendência em imitar aqueles que fazem errado. Não, nós temos que imitar Jesus Cristo. Nós temos que fazer o que Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Quem você tem imitado? Nós temos costume de imitar a sociedade que não teme a Deus, o mundo que jaz no maligno, o mundo que se distancia de Deus, o mundo que está caído, está em queda, não para de cair, está caindo, está piorando. E como crente, filho de Deus, eu tenho que ser mais parecido com o meu irmão mais velho. E não é o Melquisedeque, no meu caso. É Jesus Cristo. É o nosso irmão mais velho. É nele que nós devemos mirar. Por último, esse Espírito Santo nos preserva, nos segura e nos assegura que nós chegaremos lá. Não é o seu esforço que vai te levar para o céu. É Deus que te leva para o céu. Não é o teu esforço. Não são as suas habilidades. O que Paulo está dizendo aqui é que nós somos fracos e na nossa fragilidade nós temos a ação do Espírito Santo em nós, nos conduzindo, nos trazendo para perto, nos edificando, nos fortalecendo para a nossa caminhada na presença de Deus. Eu quero ler o último texto com vocês. Também o que Paulo escreveu agora aos Filipenses. Eu quero finalizar com esse texto. Filipenses capítulo 1.
Eu vou pedir para você ler comigo o versículo 6, apenas o versículo 6. Existem algumas coisas que são importantes quando a gente lembra do passado, da igreja no passado. Lembramos de algumas coisas importantes da igreja do passado. E algo que era praticado na igreja anos atrás era a memorização de versículos. É bom isso, viu? Guardar na mente, no coração a palavra do Senhor. Tanto que tem um versículo que diz que eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E eu peço que você memorize hoje esse versículo de Filipenses 1, 6. Porque isso aqui traz tranquilidade para nós. Primeiro, uma verdade. É Ele que está realizando boa obra, não é você. Ele está realizando boa obra em você. Então você é passivo, você está sendo trabalhado por esse Deus. Sim, você deve responder positivamente a esse Deus. Sim, você deve lutar por uma vida de santidade. Sim, você deve fazer o que é correto. Sim, você deve obedecer a Deus. Mas não é isso que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E aquilo que Jesus Cristo fez na cruz te alcançou. É graça de Deus. E a partir do momento que Deus te alcança com graça, a partir desse momento, você começa a viver uma vida de santificação, de mudança de vida. Não para ir para o céu, mas para agradar a Deus. Não para ir para o céu, mas para louvar a Deus com as suas atitudes. Não para ir para o céu, mas para receber a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque Deus abençoa o obediente. A Bíblia fala sobre isso. Deus abençoa o obediente. Mas você não obedece para alcançar o céu. O céu, Deus dá de graça. Porque alguém teve que pagar o preço, Jesus Cristo, que morreu a nossa morte. Ele iniciou grande obra nas nossas vidas, irá completar. É isso que diz o texto de Paulo aos Filipenses 1,6. Pedi para você ler comigo. Vamos lá? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Percebeu a expressão de Paulo também aqui? Eu estou bem certo. Eu não tenho dúvida. Sabe o que eu peço a Deus? Que você não saia daqui com dúvida da sua salvação. Porque a sua salvação não depende de você. Depende de quem chama. E quem chama é soberano. Leia comigo de novo, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Obrigado pela ação do Teu Santo Espírito no nosso meio nessa noite. Nos advertindo, nos lembrando, edificando-nos, ensinando-nos. Obrigado por isso. Obrigado porque somos fortalecidos pelo Senhor mais uma vez nessa noite. Como é bom, Senhor, ser lembrado de que o Senhor faz grande obra nas nossas vidas. Como é bom saber que o Senhor, o Espírito Santo, traduz a nossa oração diante de Deus. Como é bom saber que nós temos o Espírito Santo que intercede, ora, clama por nós. Porque nem orar sabemos. Falhamos até mesmo na oração. Senhor, como é bom saber que todas as vezes que filhos falam com o Pai, nós temos alguém que intercede por nós. Obrigado, porque nós somos falhos. Senhor, também obrigado, porque esse mesmo Espírito que nos ajuda, nos socorre, é o mesmo Espírito também que nos chama. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tocou nas nossas vidas num dia muito especial. Não foi qualquer dia.
Foi um dia muito especial, onde nós estávamos mortos, onde nós estávamos distantes, onde nós achávamos que estava tudo bem, mas não estava. Estávamos enganados, perdidos. E o Senhor foi lá e nos encontrou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, mas com um propósito. Senhor, continue trabalhando nas nossas vidas, para que possamos ser mais parecidos com Cristo Jesus. Nós queremos, Senhor, ser parecidos com Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo. Então trabalhe nas nossas vidas. Mas também, Senhor, queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos segurado na tua presença. Obrigado porque quando nós escorregamos, o Senhor nos pega, nos coloca de pé. Obrigado, Senhor, porque quando nós desobedecemos, o Senhor nos disciplina, o Senhor chama a nossa atenção. Obrigado porque o Senhor tem agido poderosamente, de forma amorosa nas nossas vidas. E o Senhor não permite que nenhum de nós se perca. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado porque o Senhor nos deu a Cristo Jesus. E o Senhor Jesus Cristo não vai perder nenhum de nós. Graças te damos por isso. Isso nos fortalece. Isso nos anima. Isso tira das nossas costas um peso que não é nosso, não pode ser nosso. Nós não somos salvos pelas nossas habilidades ou pela nossa obediência. Nós somos salvos por Cristo Jesus, unicamente por Cristo Jesus. Como é bom saber disso, Senhor. Porque o Senhor tira todo o peso das nossas costas. E sem esse peso, nós podemos viver uma vida cristã, onde existe luta por obedecer o Senhor, agradar o Senhor, vida de santidade. Obrigado por isso, Senhor. Continue trabalhando nas nossas vidas, para que possamos viver uma vida cristã, na perspectiva certa, com um olhar correto, onde nós queremos ser mais parecidos com Cristo Jesus, que nos amou, nos chamou, e agora nós fazemos parte de uma família, e nós devemos nos enquadrar a essa família. Então trabalhe isso no meu coração, no coração de cada um aqui, Senhor, para que possamos ser mais parecidos com Cristo Jesus, para que naquele grande dia o Senhor encontre a sua noiva santa, perfeita, trabalhada por Ti. Então continue conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fique de pé, por favor.